Olá, boa noite a todos. Boa noite, Olá, boa Rosana. Boa noite. noite, seu Patrício. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Flávio? Tudo bem, seu Patrício? Bem, você que fala. Bem, Tudo graças a bem, Deus. graças a Bem, Deus. senhora. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite a todos que nos acompanham aí também Que pela bom que todo mundo internet. bem. Vamos dar continuidade a mais um estudo do livro Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 32, lá no, mais ou menos do meio para o final do capítulo. E deixa eu só tirar esse bannerzinho aqui. Começaremos em beleza. E daremos continuidade, então, ao livro Os Mensageiros. É um livro escrito por Francisco Cândido, psicografado, melhor dizendo, por Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo espírito de André Luiz. Então, como de praxe, em nossos estudos, em nossas atividades, no meio espírita, mas sempre antes de um estudo, antes de qualquer tipo de atividade, a gente faz uma prece. Então, não vai ser diferente, a gente vai fazer uma prece aqui. Rosana, você pode fazer por gentileza? Sim, claro. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar em Jesus e vamos sentir toda essa conexão de amor entre nós e esse amado Mestre que está sempre junto conosco. Vamos pedir para que os mentores espirituais estejam conosco, nos intuindo e nos ajudando a bem compreender as lições que aqui serão refletidas. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Bernardo. Sálvia também já está aqui conosco. Boa noite a todos. E se alguém tiver com um livro igual o meu livro é esse pequenininho aqui, da capinha verde. A gente está lá na página 202, no terceiro parágrafo da página 202. Aqui tem o PDF na página 107, lá no comecinho. Depois da letra, né? Da música, da melodia. Compreendi que a oração terminara, né? É isso? Deixa eu ver. Ixi, me perdi agora, Flávio. Peraí. Minha anotação está aqui. Tem a letra da música, daí tem o primeiro, segundo, terceiro parágrafo depois da letra da música. Tá. Tá. A minha anotação também. Acabei de localizar. É isso mesmo, Flávio. Compreendi, né? Uhum. Todos encontraram? Seu Patrício, achou aí? Não achei, mas pode ler que eu acho. Tá, só para ajudar, seu Patrício, no capítulo... Achei. Tem uma... isso mesmo. Ó, o E senhor achei. Bernardo confirmou aqui. Então, vamos lá. É que no meu livro está quase no fim da página. Então. Vamos lá. Posso começar a ler? Sim. Compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético e com admiração e elevo, observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória.
impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentando tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Vamos dar uma pausa? Uhum. Então, aqui a gente está dando continuidade, né? Aquela música que a gente falou um pouco da cultura, da arte no plano espiritual, e que a gente viu que essas manifestações culturais, de música, de poesia, envolvem principalmente o sentimento. E o sentimento é que nos liga ao plano maior. Os sentimentos bons, os sentimentos positivos, os sentimentos de alegria, de vida, de esperança, de paz e harmonia. Então a gente percebe que quando a gente trabalha esses sentimentos, a gente faz uma ligação, a gente cria um canal direto com a espiritualidade maior. E em contrapartida, a gente recebe de Deus, da espiritualidade maior, esses eflúvios de paz, de beleza, de sentimentos de alegria, de bem-estar, né? Então, quando a gente, às vezes, vai em um determinado templo religioso, no nosso caso, na casa espírita, não raras vezes, ao sair ali daquele ambiente, depois daquela palestra, que a gente conseguiu manter a atenção, né? Porque às vezes a gente vai só de corpo presente, né? Na casa espírita, a gente vai lá de corpo presente, tá lá tendo o evangelho, mas a nossa cabeça tá longe, vai lá, toma o passe, mas o nosso sentimento está longe, e daí a gente vai embora e acha que está saindo do mesmo jeito que entrou. Lógico, a gente não aproveitou as oportunidades, né? A gente estava tendo ali. Na oração do Dr. Bezerra, está com a cabeça longe, na hora da vibração, está pensando em outra coisa. Então, tudo isso influencia nos benefícios que a gente recebe quando vai na casa espírita, né? Então, quando a gente vai de alma, né, não só de corpo, mas também de alma, é muito comum que a gente saia com uma sensação de bem-estar, né? A gente se sente bem. O que é esse bem-estar? É exatamente aqui, lógico, numa proporção menor, né? Que o André Luiz estava sentindo aqui, essa felicidade, que não é uma felicidade material, né? A gente fala de felicidade material, por exemplo, quando a gente tem uma conquista material, a gente se sente feliz, a gente sente uma satisfação por aquilo que a gente conquistou, principalmente se for algo de forma lícita, né? Mas é diferente a sensação, a felicidade espiritual. Então é uma sensação diferenciada, é uma felicidade mais leve, um bem-estar, algo que parece que está preenchendo o nosso coração, a gente se sente confortável, a gente se sente seguro, né? A gente sente uma confiança no porvir, né? Independente das dificuldades. Então, eu creio que essa sensação que o André Luiz teve aqui, a gente tem um tiquinho, um pouquinho, bem pouquinho, quando a gente sai da casa espírita e realmente a gente aproveita aquela vibração, aquelas boas energias da casa espírita, que os espíritos nos dão ali, né? Porque a energia não é da casa em si, as energias são dos espíritos que ali estão, que vêm, que nos ajudam, que permitem, por mais que a gente não veja com os nossos olhos, eles permitem que aconteça tudo isso daqui, essas luzes que vêm do céu, né, tudo isso. Acho que eu já falei demais. Comentem um pouco aí também. Imagina, nunca é demais, Flávio, que isso. Quando eu li esse texto, eu lembrei, coincidentemente, você falou da casa espírita, né? Eu lembrei de alguns comentários da dona Celina. Eu acho que foi da dona Celina, não tenho certeza, de ontem, que falou da questão do plasmar, né? Que todos foi a dona Celina mesmo, que todas as colônias, né, foram plasmadas lá, né? De acordo com as energias que foram, né, foram construídas. Então eu fico pensando se a Ismênia recebeu toda essas flores azuis, né, que partiram
coração dela e compartilhou com todos, né? Foi a forma de plasmar as energias dela, né? De uma certa forma, né? E é muito bonito isso, né? Essa capacidade de uma certa forma, até falar uma coisa meio estranha, mas é de materializar um sentimento, né? Muito, muito bonito. É meio estranho falar materializar, mas não deixa de ser de uma certa forma, né? Plasmar de uma forma muito sutil, né? Na verdade, é um estado que só quem sente mesmo é que tem condição de dizer, entende? Porque às vezes tem pessoas que parecem que não tem sentimento assim com as coisas sublimes, entende? Acho que ela vai em alguns lugares que ela deveria, que muita gente que nós vamos, e a gente se sente bem, a gente se sente cheio, a gente se sente abastecido. E tem pessoas que parecem que para elas é a mesma coisa, como se fosse num lugar qualquer. Né? Eu acho que é uma questão realmente de elevação de espírito. Sim. Ela sai indiferente, né? É. Aproveitando o gancho da Rosana, né? Que ela trouxe essa ideia, né? Dessa colocação de plasmar um sentimento, né? De materializar um sentimento. Mas eu acredito muito nisso, sabe, Rosana? Eu acho que é bem isso mesmo. Porque partindo do pressuposto que tudo que a gente pensa, a gente constrói no espaço e ambiente em que a gente vive, então, por óbvio, se a gente pensa, né, a oração nada mais é do que um pensamento, uma emanação do espírito. Então, ela também constrói algo exterior ali, né? Se eu penso em algo ruim, eu estou construindo algo ruim ao meu ambiente e estou plasmando isso, estou realmente desenhando aquela cena, né? Então, por exemplo, se eu começo a pensar em um crime, por exemplo, um crime violento, de uma agressão, eu começo a construir toda aquela agressão ao meu redor, né? Então eu vou me envolvendo naquela energia de violência, toda aquela situação, então eu vou realmente construindo um embate ali do meu lado, né? E o mesmo acontece com bons sentimentos. E o interessante é que, por exemplo, se eu começo a só pensar em violência, em agressão, por exemplo, só violência e agressão, é muito provável que eu me depare com uma situação em que ou eu vou ser agredido ou eu terei que agredir a alguém. Compreendem isso? Porque eu vou estar tão envolvido naquela energia. Vai atrair aquela energia. Que eu vou atrair aquela situação para mim. Numa situação em que ou eu vou agredir ou eu vou sofrer uma agressão. E levando para o outro lado é a mesma coisa. No caso aqui dela, ela estava emanando boas energias, bons pensamentos. Vejam só a retribuição desses bons pensamentos no campo visual deles ali, né? No campo de sensação, né? Porque eles poderiam muito bem sentir isso sem ver nada, sem sentir nada. Assim, por exemplo, ele ali sentindo aquelas energias, aquelas luzes tocando o corpo deles. Mas realmente é uma forma de que o pensamento, mais uma comprovação que existe a forma pensamento, né? Que a gente sempre fala, a doutrina espiritual, olha, tudo que a gente pensa, a gente cria uma forma no nosso exterior, né? Então, se eu penso coisas boas, olha aí a forma pensamento, né? Então, é uma grande verdade. E um outro ponto aqui que me ocorreu, Rosana, seu Patrício, é que, assim, ela dedicou essa canção ao Aniceto. o Aniceto.
E ele pôde perceber que esses eflúvios, essas luzes essas luzes banharam a todos. Todos foram banhados por essas luzes, mas principalmente o Aniceto. Daí a gente fala assim, olha, fulano está em dificuldade. Vamos fazer uma prece para ele? E várias pessoas fazendo prece para uma determinada pessoa. Perceba essa ideia da eficácia da prece. Porque ela aqui pensou, fez a canção direcionada ao Aniceto. E ele recebeu toda essa vibração. Porque durante a canção ela estava vinculada ao Aniceto. Apesar de todos terem recebido isso, principalmente o Aniceto recebeu. Então, por exemplo, o fulano está na casa dele e está com um problema de saúde. Vamos fazer uma prece por ele? A gente junta um grupo e faz uma prece. Todos fazendo essa prece. Aquele fulano vai receber as boas vibrações da prece. Mas não só ele. Todas as pessoas daquela casa também se beneficiam daquela prece. Desde que estejam abertos e sejam merecedores daquela prece. Então percebam que quando a gente faz uma prece para alguém, a gente não beneficia única e exclusivamente aquela pessoa. É lógico que o facho vai estar especificamente direcionado a ela, mas todos ali do seu redor vão fruir desse benefício espiritual, né? Desse benefício divino. E o mesmo aconteceu aqui. Então é mais uma prova dessa ideia da eficácia da prece, né? Quando a gente emana algo, um sentimento bom em direção a alguém, realmente vai para aquela pessoa, mas sem deixar de beneficiar todos que estão ali ao seu redor. Sim. Nossa. Querem comentar mais alguma coisa? Não, acho que você fechou com chave de ouro esse pedacinho aí. Concorda, Zé Patrícia? É exatamente isso. Absolutamente concordo, lógico. Que eu sempre penso e sempre falo para as pessoas de que nós carregamos o valor daquilo que a gente pretende. Quer dizer, conforme você falou da prece, se as pessoas que estão no ambiente para quem você dirigiu uma prece, se os outros tiverem com bons, eles também são favorecidos. Por quê? Porque ele está carregando aquelas energias favoráveis a receber esse valor, entende? Esse benefício. Agora, a maioria das vezes as pessoas querem receber, mas elas não têm como receber, porque ele não está acompanhado com as energias equivalentes. Então, não recebe. Ele pode estar no meio, mas vão receber aquelas pessoas que estão aptas, que estão com o sentimento propício para absorver a energia, entendeu? Que é uma emanação. E eu acho, até inclusive, que essa colocação do seu Patrício, a gente vai até lembrar, rememorar, e até um exemplo que o seu Patrício deu, da gente bem compreender a própria parábola dos talentos que Jesus Cristo nos ensinou, né? Ele fala, eis que um grande senhor de terra foi viajar e entregou 3 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro, conforme a condição de cada um. E depois de um tempo ele voltou e o que tinha 3 talentos estava com 6
o que tinha 2 estava com 4 e o que tinha 1 estava com 1, porque esse 1 enterrou o talento. E daí, no final da parábola, Jesus fala assim, esses 2 que dobraram os talentos, eles, entre aspas, entraram do reino dos céus. E esse que entregou um único talento, o que aconteceu? Ele tirou esse talento dele e deixou ele para o sofrimento, né? Tirai-o, né? Levai-o para o inferno, que dizem assim, né? Mais ou menos assim, a parábola. Mas por quê? É exatamente isso. Todos nós estamos aqui e recebendo o tempo inteiro. Estou travado? Não. Deixa eu ver aqui. Todos nós estamos aqui recebendo o tempo inteiro as bênçãos de Jesus Cristo, as bênçãos de Deus, da espiritualidade superior. Só que, vocês estão me ouvindo? Só que uns, Eu estou. eles trabalham isso e acabam tendo a oportunidade de adquirir mais dessas energias, mas não porque ele é privilegiado em relação aos outros, que ele está mais aberto a receber isso. E quanto mais aberto nós estamos a receber, mais energia nós recebemos, mais e mais. Ao passo que aquele que está fechado, ele vem recebendo energia e não pega, ele fica sem. Então, aquele que sabe aproveitar, que está trabalhando, ele vai recebendo, ele vai se desenvolvendo espiritualmente. E o outro que está no ócio, ele não vai receber nada. Então, é mais ou menos essa a ideia da parábola dos talentos de Jesus, né? Então, acho que vale também, que é um bom exemplo que o seu Patrício mencionou aí, porque às vezes a gente lê a parábola dos talentos e acha estranho, mas que estranho. Ele ganhou 1 e Deus tirou dele. Não é que ele tirou. Não é que ele tirou. Ele mesmo se tornou refratário a receber mais. Então, você acha que você perdeu, mas na verdade você nunca teve, né? Isso é interessante. E quando o seu Patrício falou, e aí você complementou, me veio também esse pensamento. Nada que vem de Deus é inútil. Tudo tem uma utilidade. Então, você acha que uma pessoa que está refratária, que está no ócio, ela pode receber quanto de energia, quanto de talento for, ela vai enterrar. Então, Deus não desperdiça nada. Não quer dizer que aquela pessoa não vai ter as oportunidades através do sofrimento, através de outros caminhos. Mas a energia necessária, se aquela pessoa não tem boa vontade, ele não vai desperdiçar energia com aquela pessoa. Ele vai demorar, ela vai receber, algum momento vai receber, mas não vai ser naquele momento. Hoje a gente estava conversando no trabalho, né? E daí a gente teve um caso lá no trabalho que foi até um homicídio, né? Uma pessoa matou alguém, uma outra pessoa até matou outra alguém. Daí a gente estava conversando lá, daí veio à tona, né, o assunto, né? Que assim, vocês não pensam que as pessoas estão perturbadas nos tempos de hoje, né? A gente começou a falar, as pessoas não estão assim perturbadas, ensandecidas, daí até comentaram assim, mas será que é porque a gente só não vê, porque a gente está aqui, a gente só vê coisa ruim aqui no trabalho, né? Porque dependendo do trabalho a gente só vê muita coisa ruim, né? Uhum. O médico chegar e falar assim, nossa, tá todo mundo doente. Mas é porque todo dia ele só vê doente, né? É difícil, médico. Né? Então, será que tá todo mundo doente? Mas a gente até chegou na conclusão de que realmente, por mais que a gente veja bastante coisa ruim ali no nosso trabalho, as pessoas andam, a sociedade, né? Muita gente anda em desequilíbrio, numa situação assim de ensandecido, assim mesmo, né? A gente está percebendo isso. A gente está percebendo isso. E é uma coisa que chama atenção, porque Kardec já tinha dito isso lá no livro
céu e inferno, ele diz isso, que os sinais dos tempos, essa transição, é o aumento das perturbações espirituais, as doenças da alma, quadros depressivos, quadros de perturbação, inclusive entre as crianças, o aumento do suicídio. Então, e a gente está vendo isso. A gente está vendo isso. Isso está acontecendo realmente. E viver no mundo de hoje em equilíbrio espiritual já é uma vitória e tanto. Né? Você pode até não ser bem sucedido no seu trabalho, você pode até não ser bem sucedido materialmente, mas você tendo um equilíbrio, uma estabilidade emocional, nossa, isso já vale muito nos tempos de hoje. A gente tem que aprender a valorizar isso, penso eu. Sim, com certeza. Mas é isso, nós já temos um princípio, né, Flávio? Desculpa, dois, Patrícia. De tudo isso, e por que isso ocorre? Oi. O senhor pode repetir, por gentileza? O princípio do conhecimento dessas coisas. Está me ouvindo bem? Alô? Estou te ouvindo, seu Patrício, pode falar. Tá. É que eu disse que nós que já temos um conhecimento do porquê que ocorre essa estabilidade, essa insegurança, quer dizer, nós podemos, por exemplo, não deixar que esse estado de pensamento E cortou para mim, cortou para você, Rosana? de Cortou, seu Patrício, está cortando seu áudio. Acho que é a conexão. é o meu ou o seu? Acho que é a conexão aí. Porque eu acho que é o seu aí. Vamos. Seu Patrício, acho que é a internet do senhor, porque eu estou ouvindo o Flávio bem, né? E eu e o Flávio, ao mesmo tempo, estamos tendo dificuldade de ouvir o senhor, está cortando. É. E eu consigo ouvir a Rosana bem também. Vamos mais um trechinho? Às vezes só dá uma desestabilizada, depois volta bem. Vamos lá. Pode ler, por gentileza, Rosana? Mais alguns minutos, né? Isso. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijou-a no rosto, ao mesmo tempo em que Aniceto lhe estendia a destra, agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como a desta noite, exclamou nosso orientador. Sorrindo, Cecília falou-nos do sublime amor terrestre, Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o bom ânimo. Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mamãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repleto de energia nova, acrescentou o senhor bacelar, sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituía singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão,
procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou. Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo? Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os ouviu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, nos caminhos da vida, os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida, mais a melodia, a prece, as flores, constitui sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, nesse momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos, Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão sublimes dádivas. Nem deixou o André falar, né? Já sabia o que o André já estava pensando ali, né? E falou que as luzes, né? E fez a distinção, né? Os bons, aquilo que a gente estava falando de plasmar, né? De o que a gente tem por dentro, né? O que os nossos pensamentos podem conduzir, né? Aquele que é infeliz, né? Ele fica preso à sua própria infelicidade, vamos dizer assim, né? E o que ele atrai, a infelicidade dos outros, né? Vira uma corrente magnética de infelicidades. Por outro lado, né? Quem consegue criar tesouros, no caso da Ismália, né? De um ponto de vista de que ela criou felicidade para ela mesma ao ponto de poder repartir, ela também consegue compartilhar toda essa construção que ela fez, né? De elevação, né? Então ela recebe do plano superior e também de si mesma ela consegue compartilhar. Eu acho que é bem isso mesmo que você falou aí, que a gente estava conversando aqui mesmo, né? Uhum. Acho que isso daqui, esse trecho final aqui, principalmente da explicação de Aniceto pro André Luiz, resume bem o que a gente estava conversando aqui mesmo. O primeiro que essa ideia de que nenhum pensamento foge aos espíritos, né? A gente pode deixar de falar algo para uma pessoa, a gente pode esconder um sentimento de aversão ou um sentimento de afeto que a gente tem por alguém, porque às vezes a gente esconde sentimentos de afeto, isso é verdade. Às vezes a gente até gosta de uma pessoa, tem um apreço, um respeito pelaquela pessoa, mas a gente não exterioriza isso, talvez por medo, por receio, por algum motivo, né? Até por alguns imperativos da sociedade, imperativos preconceituosos da sociedade, né? Isso daí é muito comum. Às vezes, um homem não pode exteriorizar o que sente pela amiga, porque a sociedade já vai achar que está acontecendo porque é casado ou casada, né? O mesmo refere-se a uma amiga com relação a um amigo, né? Nossa sociedade é muito preconceituosa ainda, então às vezes a gente esconde isso, na espiritualidade não dá. Tanto é que o André Luiz, ele veio com esse monte de indagação e o Aniceto já captou tudo isso, né? O Aniceto já captou e já explicou para ele. Eu não imagino como deva ser isso, né? Essa captação desses sentimentos, desses pensamentos. Mas é bem interessante. E aqui ele fala, né? Enquanto os maus exibem o inferno que criaram no íntimo, né?
É o que a gente estava falando agora mesmo, essas formas, pensamentos, dessas energias de conflito, né? De briga, de discussão, de combate. Os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Então, né? É quando Jesus fala assim, né? Jesus, quando ele chegou ali em Jerusalém, nas primeiras pregações dele, está no livro Boa Nova, essa passagem, e o tema do livro Boa Nova é primeiras pregações. É o primeiro momento público de Jesus em Jerusalém. Ele não tinha ainda ali congregado os apóstolos, não tinha, ele chegou em Jerusalém, na vida pública dele, ele foi direto para o templo. Ele foi direto para o templo. E daí lá no templo ele está sentado, numa tarde, Humberto de Campos narra que era uma tarde, e ao lado de Jesus tinha alguns sacerdotes, alguns líderes religiosos. E um desses líderes era Hanan, um dos chefes do Sinédrio, né? Que era ali o templo religioso da época. E tanto é que mais tarde, depois de 3 anos dessa conversa, foi o próprio Hanan um dos que assinou a sentença de condenação à crucificação do Cristo. Mas Jesus Cristo está ali sentado e Hanan vê aquele Galileu sentado e vai conversar com ele. E é interessante que ele pergunta o que ele estava fazendo lá na cidade. E daí Jesus fala, eu venho aqui para fundar o reino de Deus. Fala para ele, eu estou aqui para fundar o reino de Deus. E daí ele pergunta, mas o que você entende por reino de Deus? O que você acha que é reino de Deus? Por um acaso você tem apoio de algum príncipe? Olha a visão mundana do Hanan. A visão mundana dele. Você tem apoio de algum príncipe ou alguém ilustre do Império Romano? Por quê? Fundar reino acha que precisa de exército, né? Jesus responde assim, o reino dos céus é obra divina no coração de cada pessoa. Olha aqui. Revela o paraíso que edificaram no próprio coração. Olha aí o reino dos céus. Verdade. Tá vendo? Verdade. O próprio Jesus Cristo já falou isso. O reino dos céus é ó. Então a gente fica naquela, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. O céu, o inferno é consciencial. Não existe um lugar com uma plaquinha escrito céu. Uma plaquinha escrito daqui nesse portão é inferno. Não existe isso. Porque o nosso inferno, o nosso céu é consciencial. E o nosso céu, para nós espíritas, é a obra de Deus no coração de cada um. Então eu posso viver aqui no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, em que a perturbação anda por todo canto. Mas eu posso aqui, viver nesse céu, essa paz espiritual. Né? Então é bem interessante isso. Que as coisas vão se encaixando. Né? É verdade. Bom, e deu nosso tempo. Opa! Deu nosso tempo. Sempre Semana que vem a bom. gente começa capítulo novo, hein? Muito bom. É sempre assim. Quando começa a ficar bom, termina. Então vamos terminar com chave de ouro. Seu Patrício, faz a prece pra gente, por favor. Elevamos mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer pelas bênçãos de nos reunirmos mais uma vez, Senhor, em torno desse estudo. Nossa luz. Colocar em prática. Que o Senhor nos ajude, abrindo as nossas mentes, para que nós possamos absorver a cada dia, não apenas as palavras no livro,
mas colocar em prática nas nossas ações do dia a dia. Obrigado, senhor. Fique conosco, que assim seja. Que assim seja. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Uma boa noite a todos. Até semana que vem. Um grande beijo. Tchau, seu tchau. Patrício. Tchau, Beijo para Fabiana. vocês. Outro para Manda um beijo você. para Pra cá. Cássia, que ela possa melhorar logo e estar conosco semana que vem. Sim, com certeza. Beijo Melhoras pra para todos. ela. Ela está Tchau, bem? tchau. Um abraço a todos. Bom fim de semana.